Africanidades conectadas. Há poucos dias, reunimos aqui em Itajaí alguns estudantes africanos, alguns deles estudando aqui na Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e outros estudando na vizinha Balneário de Camboriú, na Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, UDESC. E entre as nossas conversas, ficou evidente que eles se assustaram ao chegar ao Brasil, todos eles marinheiros de primeira viagem, como se diz, ou seja, a primeira vez que estão no Brasil, ficaram admirados pelo desconhecimento que nós brasileiros ainda temos do continente africano. Esses estudantes oriundos de Angola, Guiné-Bissau, Benim, Moçambique, Gabão, eles ficaram relativamente surpresos ou mesmo assustados com o nosso desconhecimento sobre África. Mas esse é um desconhecimento que vem de longe, que vem lá do século XIX. Se nós folhearmos os jornais de época, nós vamos encontrar informações e desinformações veiculadas nos periódicos da época sobre a África e mesmo sobre a relação entre a África e suas diásporas. Então eu trouxe aqui algumas notícias que encontrei em alguns periódicos. O primeiro periódico, de 1868, publicado no Jornal do Recife, na edição 275, uma sexta-feira, 1º de novembro, na página 27. A informação é a seguinte. Aliás, o título do artigo ou da notícia: Cenas africanas. Abre aspas. No vapor Cruzeiro do Sul, seguiram ontem para a Bahia, donde partirão para a costa da África, porção de pretos e pretas africanos livres e todos da nação Mina, levando alguns filhos nascidos aqui, ao todo 49 pessoas. Ao embarque desta gente, compareceu quase todas as parcerias, cantando e dançando ao som de batuques. Fecha aspas. Então, o que a notícia está nos dizendo? Que mesmo no período da escravidão, aqueles africanizados que conseguiram conquistar a sua liberdade, alguns poucos conseguiram voltar para a África com os seus próprios recursos adquiridos aqui. E sobre essas comunidades, nós temos alguns trabalhos acadêmicos. Por exemplo, os que voltaram, a história dos retornados afro-brasileiros na África Ocidental no século XIX, de Alcione Meira Amos. Essa obra aqui. Temos uma outra obra de José Cláudio, Os Dias de Agudá. Agudá é uma região da África Ocidental, mais exatamente na Nigéria. E temos hoje, aliás, Agudá é no Benim. E temos o mais clássicos, vamos dizer aqui, Milton Gurhan,
Agudaz, os brasileiros no Benin. Então, algumas obras que evidenciam com pesquisas rigorosas esses africanos e seus descendentes que no século XIX retornaram ao continente africano e lá formaram uma comunidade. Folheando um jornal aqui de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, o jornal Novidades, de 1905, na edição 33, na página 3, na coluna Etios, nós encontramos informações sobre essa comunidade, mas com teor um pouco exótica e com mais desinformações do que informação. Não tem o autor da matéria, conclui-se, então, que deva ser do editorial ou alguém do jornal que escreveu. Então, eu lerei aqui um trecho dessa notícia, de 1905. Já estamos na República. A abolição já foi oficialmente feita. E aqui no Itajaí, em 1903, fundou-se o primeiro clube para homens de cor, ou para homens negros, porque eles eram proibidos de fazer atividades culturais em outros espaços. Então vejamos o que diz o jornal Novidades. Vou ler um trecho. A matéria é um pouco maior, inclusive trazendo alguns estereótipos negativos dos africanos que retornaram e dos afrodescendentes que retornaram juntos e lá formaram uma comunidade. Abre aspas. Existe na África, em uma cidade da Guiné Superior, denominado Lagos ou Aouani, possessões inglesas. Uma colônia de brasileiros de cerca de 2.000 almas. Os africanos da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, que no Brasil criaram numerosas famílias, têm o chique de voltar à África, ricos de se tornarem proprietários ali. Há muitos que são proprietários aqui, onde deixam procuradores. Naquela colônia de brasileiros, há um comércio constante com o Brasil. A viagem faz-se parte pelos paquetes, navios, que tocam em Dakar, no Senegal, e há 2 vezes por ano o navio direto entre Guiné e a Bahia. De lá, vêm todos os anos levas de feiticeiros habilíssimos por vender sabão da costa, pedra de cão, limo da costa, panos especiais, nós de cola, especiarias selvagens, etc. Nós mandamos daqui carne seca e cachaça. Compra-se em Lagos cachaça e carne de charque por um dinheirão. Só os ricos conseguem mastigar carne como um manjar supremo. Fecha aspas. Então a gente vê que a notícia está informando a relação econômica entre esses grupos que conseguiram voltar e fazer riqueza lá
através do seu trabalho. E aí colocamos em dúvidas o teor dessa notícia quando falam que eles voltaram ricos. Na verdade, eles voltaram na condição de ex-escravizados com algum recurso que conseguiram aqui, mas com o trabalho lá é que conquistaram uma certa ascensão social. Então, a notícia continua, inclusive, um tanto quanto estereotipada, como nós vimos num trechinho que eu li, quando fala que eles mandavam feiticeiros habilitadíssimos de lá para cá. Na verdade, esses feiticeiros são pessoas que tinham a medicina tradicional e que transitavam produtos de medicina tradicional entre essa região da África e o Brasil. Então, nós tenhamos cuidado com as notícias que muitas vezes nos chegam do continente africano de uma forma deturpada, pejorativa. Hoje, não apenas pelos jornais, mas pela multimídia que está muito presente nas nossas vidas e muitas vezes confundindo notícias com fakes, notícias falsas ou deturpadas, preconceituosas, africanidades conectadas.